Não imaginei que um macaco hidráulico sucateado ainda poderia ser reformado. O Paquistão realmente é um país onde tudo pode ser reparado. Um exemplo disso é o pistão hidráulico que, mesmo após ser soldado, não tinha mais nenhuma capacidade de carga. Então, o mestre decidiu usar um tubo de aço sem costura para recriá-lo. Porém, devido à grande margem de erro nos dados do tubo, o mestre precisou primeiro registrar o comprimento original do pistão para garantir que o processamento do tubo fosse o mais preciso possível. Com os dados definidos, o próximo passo foi reduzir o diâmetro externo do tubo. Isso não só eliminou completamente a ferrugem da superfície, como também deixou o tubo mais liso e uniforme. No entanto, era evidente que o pistão e o selo precisariam estar perfeitamente vedados. O mestre não apenas usou um micrômetro externo para medir repetidamente a superfície do tubo, como também utilizou lixas finas para polir, evitando que pequenas rebarbas afetassem a vida útil do selo. Após o polimento, o tubo foi submetido a um teste de encaixe com a tampa do macaco hidráulico, para garantir que não houvesse folgas que o impedissem de funcionar corretamente. Quando havia necessidade de instalar uma cabeça telescópica internamente, a parede interna também precisou ser suavizada. A parede interna deveria ser perfeitamente compatível com o diâmetro do pistão original, para facilitar o processamento subsequente das roscas. Este é o cuidado meticuloso do mestre paquistanês. Como a rosca da cabeça telescópica exigia uma grande capacidade de carga, o mestre utilizou um gabarito para medir a rosca original, garantindo que a nova rosca tivesse a resistência necessária para funcionar adequadamente. Em seguida, foi usada uma ferramenta de corte interna para o processamento, embora a observação do processo fosse difícil devido à forma da rosca. No entanto, a eficiência da equipe de trabalho era surpreendente. O pistão foi finalmente reconstruído, mas o macaco hidráulico não poderia ser usado sem a cabeça. Para restaurar a força de suporte original, o mestre escolheu um eixo de alta dureza para ser o material principal da cabeça sólida. Para garantir que a cabeça se encaixasse perfeitamente no pistão, o mestre cortou o eixo de acordo com as dimensões precisas. Somente dessa forma seria possível que a cabeça ficasse firmemente encaixada internamente. Depois, utilizando uma ferramenta de corte grande, o mestre recriou as roscas, seguindo o mesmo processo da peça original. O processo parecia simples, mas era preciso. O próximo passo foi separar a parte traseira da cabeça e do eixo, com base na espessura original. Contudo, como a ferramenta de corte não tinha o comprimento necessário para cortar o centro restante, foi necessário usar uma esmerilhadeira para cortar. A cabeça foi agora projetada para ser a máxima extensão de suporte do macaco hidráulico. Embora estivesse funcionando, a superfície lisa não oferecia atrito suficiente. Para evitar que o macaco se movesse, o mestre utilizou uma broca para fazer ranhuras cruzadas na superfície, criando um padrão antiderrapante. Isso garantiu que a força de suporte fosse direcionada para baixo de maneira mais eficiente. Após ajustar a função de desgaste da máquina, o mestre finalmente começou a remontar o macaco. Embora o pistão original estivesse severamente danificado, as peças internas estavam intactas. Este é um dos benefícios do macaco hidráulico Steel Shield. Após a montagem, foi injetado óleo hidráulico novo, e quando o pistão e a cabeça puderam se mover normalmente, o macaco hidráulico estava pronto para ser utilizado novamente. Realmente, o reparo no Paquistão é quase como fabricar uma nova peça.